Olá pessoal, essa videoaula é uma videoaula especial. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para quem trabalha com instalações elétricas, principalmente quem trabalha com manutenção em atendimento. Eletricistas autônomos. O que me motivou a falar sobre esse assunto foi o comentário do nosso amigo que segue aqui o nosso canal, o eletricista Amarildo. Amarildo, ele está sempre fazendo alguns comentários, sempre participando aqui das aulas e fazendo algumas suas colocações, suas considerações, e ele fez um relato sobre algumas questões e pedindo algumas opiniões. Como no comentário era impossível responder tudo ou fazer um comentário sobre tudo que ele abordou, então eu resolvi fazer esse vídeo e aproveitar para fazer algumas colocações técnicas em relação ao que ele colocou no comentário. Então vamos lá. O primeiro comentário foi o seguinte, fala assim: olá professor, eu trabalho muito com manutenção elétrica predial e comercial. A maioria dos eletricistas autônomos, eles trabalham na sua região. O atendimento e as características da instalação vai depender também, isso é muito importante, isso é uma realidade, vai depender muito da classificação social ou da área social onde você está atendendo. Isso, o nível e a qualidade da instalação elétrica está diretamente ligada a isso também. Então é importante frisar essas questões, que eu não vou entrar nesse âmbito agora, porque nós tomaríamos uma linhagem totalmente diferente para fazer esses comentários sobre a questão do tipo de instalação, o tipo de cliente. Isso é muito relativo e depende muito da área que você atende. Isso aí a gente faz um comentário depois. A gente vai fazer algumas ressalvas e alguns comentários técnicos. Eu tenho atendido a muitos problemas de fuga de energia. Essa questão de fuga de energia, que na verdade seria uma perda de energia por fuga de corrente, por vários motivos. Instalação já velha, instalação mal dimensionada, mal feita, instalação feita sem projeto, instalação que de repente uma pessoa de baixa qualificação estruturou, fez a instalação. Então essa questão de fuga de energia é muito relativa. Qualidade de material utilizado, isso aí é muito relativo, e quem trabalha com um autônomo tem que estar preparado a enfrentar essas questões e ele propor soluções. Geralmente, isso está muito dependente do cliente, de como o cliente ele enxerga a importância de uma instalação elétrica, e você tem que cabe o profissional orientar o cliente e deixar claro que a energia elétrica ela é uma grandeza, um fenômeno que não se enxerga, só se percebe a energia elétrica quando falta, certo? Mas o cara chega lá, aperta um interruptorzinho, liga a frisezinha, liga o motorzinho, liga a bombinha dele, e ele simplesmente ele chega lá, aperta o botão. Mas ele começa a entender que a falta que a energia elétrica faz e a importância dessa grandeza física quando falta, certo? Então o profissional ele tem que deixar ciente o quanto é importante investir na instalação elétrica, e tanto em relação à segurança, comodidade e custo-benefício. Que o cara economiza na instalação elétrica e daqui a pouco ele está tendo uma série de prejuízos, uma série de problemas, que o que ele teria gastado na instalação elétrica, ele estaria livre de estar gastando ali. Fora o incômodo que ele vai ter e o risco que ele vai pôr a ele, a funcionários, a ele ou a família, se for uma residência, se ele desconsiderar essas questões. Então, cabe ao técnico, ao eletricista, deixar o cliente ciente. Caso o cliente ou a pessoa que esteja contratando seu serviço não aceite, então você não vai simplesmente ignorar as questões técnicas para poder fazer aquele trabalho ali e receber aquele valor em troca daquele trabalho, e você vai estar sendo irresponsável com você e com a pessoa que está lhe contratando. Então é melhor você não fazer o trabalho, é melhor você deixar e realmente trabalhar com pessoas que entendam que você é profissional
o que você está dizendo tem coerência. Uma das coisas principais na instalação elétrica é seguir as normas e as regras, fazer um projeto. Geralmente o projeto, ele não deixa a instalação perfeita. O projeto não vai garantir que a instalação seja perfeita. Sempre depois que você executa um projeto de instalação elétrica, sempre fica alguma coisa faltando. Mas o projeto é justamente para isso, para lhe dar norte e horizontes e você dimensionar corretamente as coisas. Então, não deve ser feita uma instalação elétrica sem ter um projeto. É preciso que tenha um projeto, é preciso que tenha um pré-projeto, uma análise, é preciso ter uma conversa com o cliente para que ele entenda, para que ele descreva a necessidade dele, para você prever tudo, se possível tudo. Mas sempre tem um ajuste, mas não vai ser ajustes que vai precisar você desmanchar a instalação. Certo? Fazer outra. São ajustes que é um complemento do projeto. Então você vai fazer as previsões de carga, você vai fazer o dimensionamento dos condutores corretamente, por onde vai passar, que bitola de condutor, em que posição as cargas de uso específico vão estar. Qual o condutor correto, qual o nível de isolação dos condutores, qual a corrente vai circular, a quantidade de condutores na infraestrutura, conduletes, condutores, eletrocalhas, e por aí vai. Caixa de passagem em lugares estratégicos, áreas que estão sujeitas a produto químico, a questão de nível de água, intensidade de água. Então essas coisas são previstas em projetos que vão evitar que no futuro você tenha sérios problemas na instalação. Então, se a instalação ela é bem estruturada, ela é bem feita, não vai haver esse tipo de problema que o nosso amigo Amarildo aqui relatou. E cabe a nós, como profissional, orientar o cliente. Geralmente, quem trabalha com manutenção, que não trabalha em projeto ou não trabalha construindo, ele vai enfrentar várias situações diferentes. Vai chegar numa instalação em que você vai fazer lá uma adequação, vai fazer um complemento, vai fazer um startup, certo? Beleza, instalação bem feita, tudo organizado, você vai lá, trabalha tranquilo. Mas vai ter situações, você é autônomo, você vai pegar coisas de diversas maneiras. Vai pegar esse tipo de instalação que eu estou falando, que o cara chamou ali João da esquina, faz aí, faz a luz acender e acabou, pronto. Aí você vai pegar também esse tipo de problema. Então tem que estar pronto e preparado. Agora, em situações em que você observar que existe risco, que tem problema, que são problemas que foi irresponsabilidade de quem fez e de quem contratou, então é melhor você nem se envolver, porque você vai estar assumindo o problema. Você deve assumir sim, se o cliente se comprometer em ouvir você e investir para que você deixe a instalação funcionando perfeitamente. Porque acima de tudo nós somos profissionais e nós temos que prestar um serviço a garantir o bem-estar do cliente e o bem e a segurança de todos. Mas se o cliente quiser que você faça qualquer coisa ali e você vai pegar aquele trabalho só por oportunidade, você vai assumir um problema. Principalmente para as pessoas que são eletrotécnicos, que têm seu CREA organizado, tudo certinho, que trabalha como profissional em alto nível, não vai aceitar esse tipo de coisa. Então vamos falar aqui da causa do nosso amigo. Então uma das causas que ele falou é o seguinte, eu trabalho em elétrica predial e comercial. Vamos lá. O pessoal usa muito esse termo, elétrica predial e elétrica comercial. Não existe predial ou comercial. Predial, a instalação elétrica predial, certo? É só um esclarecimento aqui, porque esse termo o pessoal usa muito. Instalações elétricas predial. Agora existe o seguinte, instalação elétrica predial, você que trabalha com instalação elétrica predial, você é um eletricista de utilidades, certo? Porque existem várias categorias de eletricista. Existe eletricista industrial, existe eletricista de chão de fábrica, onde o cara trabalha diretamente numa linha de produção, e existem os eletricistas de utilidade, que pessoas que atendem na área de instalações residencial, dentro da classificação residencial comercial, certo? Eles são eletricistas de utilidades. O que são os eletricistas de utilidades? São eletricistas que trabalham com os sistemas elétricos prediais de atendimento de iluminação, QGBT, quadro de distribuição, sistemas de bomba, instalações elétricas de iluminação, atendimento de cliente, escritório, tomada, são instalações de utilidades. Chama-se de instalações de utilidades. Então é isso.
nosso amigo, ele é um eletricista de utilidades, certo? Ele trabalha com instalações elétricas prediais, residencial, e instalações elétricas prediais comercial, certo? Ele não falou indústria, ele falou que trabalha nessas duas categorias aí. Então é muito comum nessas categorias você encontrar esse tipo de problema que ele relatou aqui, ó. Eu tenho atendido a problemas de fuga de energia e cliente que reclama de conta de energia alta. Esse problema de conta de energia alta, isso você vai... Quem trabalha como autônomo, principalmente instalações elétricas de nível comercial e de nível residencial, isso você vai encontrar. O cliente reclama muito de energia, conta de luz, a conta de energia muito alta. Por quê? A maioria dos motivos de conta de energia alta é comportamento, é desperdício mesmo. Depois, quando o cliente chamar a gente para falar sobre consumo de energia alto ou conta de luz alta, a primeira coisa que a gente tem que conversar com ele é sobre a questão comportamental, certo? Depois que a gente falar da questão comportamental, de como essa energia está sendo utilizada, aí a gente vai discutir as questões técnicas, a gente vai começar a olhar tecnicamente para a coisa. Por quê? Você vai saber exatamente em que nível está o fator instalação elétrica em relação à conta de luz. Então, primeira coisa, conta de energia, conta de luz. Primeira coisa é conversar com o cliente sobre como ele está usando a energia dele. Um ponto. Aí, segundo ponto é fazer a análise da instalação elétrica. Aí a gente vai ver essa questão dos pontos que ele falou aqui, ó. Problemas de fuga de energia. Vamos falar um pouco sobre a questão da fuga. A fuga de corrente, ela é relevante na instalação, no aspecto não só do consumo, mas também no aspecto de segurança. Mas ela é relevante ou pouco relevante ou muito relevante? A fuga de corrente, ela vai ser relevante se tiver em muitos pontos. Porque se você tiver uma fuga de corrente num ponto específico, se a corrente chegar a um nível alto, você vai ter o desarme da proteção. Só se a instalação for tão mal feita a ponto de não ter nem disjuntor termomagnético para proteção. Então, por mais simples que a instalação seja, por mais mal estruturada que a instalação seja, ela deve ter um disjuntor, ela vai ter um disjuntor. Então, se houver uma fuga num ponto muito significativa, então você vai ter uma corrente elétrica mais alta e, consequentemente, essa corrente vai promover o desarme da proteção. Lembrando que a fuga de corrente ela não é caracterizada por um desarme por curto-circuito, mas é caracterizada por um desarme por sobrecarga. A gente deve distinguir bem e separar bem essa questão da corrente de curto e da corrente de sobrecarga. A corrente de curto seria o quê? Se o condutor ele ficar em contato direto com uma diferença de potencial na carcaça ou na estrutura da instalação, ou até mesmo no condutor de potencial neutro na instalação, condutor de potencial zero em relação à terra, então você vai ter um curto-circuito. O que vai caracterizar um curto-circuito é a elevação da corrente a ponto da corrente tender ao infinito, porque a resistência ohmica no ponto do contato chegou a zero ou menos que zero. Então, nesse caso aí, gera um curto-circuito, porque a corrente vai subir instantaneamente a ponto de tender ao infinito e vai gerar aí o desarme do disjuntor por condições eletromagnéticas. Então, nesse caso aí, se o disjuntor for um disjuntor de proteção termomagnética. Nesse caso aí, a proteção aconteceu por conta do curto-circuito. Então, a fuga gerou um curto-circuito e aí desarmou o disjuntor. Nesse caso aí, a fuga já chegou a um extremo. Então, a gente considera que não é uma fuga, mas um curto ou uma falta para a terra. Certo? Então, não é uma fuga. A fuga, ela é caracterizada pelaquela pequena corrente, certo? Na casa de miliampere até 1 ampere, certo? Até 2 amperes, por conta de uma baixa isolação, uma má isolação do condutor ou um problema de isolação da própria estrutura do condutor, do próprio isolante do condutor. Então, ali em contato com outro condutor de potencial diferente ou com a carcaça, que é a terra, a gente vai gerar aí a fuga, certo? Então, a fuga, ela caracteriza uma sobrecarga. Vou explicar por quê, como é que é isso, certo? O curto-circuito eu expliquei, vou falar agora da questão da fuga. Como eu vou analisar a fuga de corrente levando em consideração que a fuga de corrente, na situação analisada, é a causa do consumo de energia. A fuga de corrente ela não vai ser a condição decisiva para a sua conta estar tão alta. Porque é como eu falei, se a fuga for muito alta, a proteção vai desarmar
e a instalação não vai funcionar. Agora, se você tiver vários pontos de fuga, essas fugas vão se somar e vão gerar um alto potencial de perda, certo? Geralmente a fuga vai ser na casa de mA. Se houver proteção na instalação com DR, a fuga não vai existir porque o DR vai sempre ficar desarmando, certo? Aí ele vai estar mostrando que existe algum problema de fuga ali. Mas para o critério técnico, qual o impacto da fuga de corrente? É mais relevante a fuga de corrente para a segurança da instalação e das pessoas que estão utilizando a instalação do que propriamente o consumo. Por quê? A fuga de corrente, ela denuncia uma baixa isolação no condutor e provavelmente pode ter uma descarga elétrica se a pessoa entrar em contato com o ponto de fuga. O outro ponto da fuga é aquecimento, então há probabilidade de gerar incêndio, certo? Outro ponto da fuga provoca queda de tensão. Essa queda de tensão ela pode proporcionar anomalia e má funcionamento dos componentes e dos equipamentos, gerando a queima do equipamento. Então você vai estar reduzindo a vida útil do equipamento. Também a propagação da fuga ela vai também reduzir mais ainda a capacidade de isolação dos condutores. Tecnicamente, a fuga ela é mais impactante na questão de segurança e funcionalidade da instalação do que propriamente dito o consumo, certo? Então, se você apontar toda a sua investigação para garantir para o cliente que você vai reduzir o consumo, reduzindo as fugas, então você pode acabar gerando uma falsa expectativa do cliente. Então você precisa primeiro trazer esse ponto. A gente tem que resolver a fuga, que resolvendo a fuga, nós vamos estar resolvendo parte do problema do consumo. Só que é mais importante a gente resolver a fuga por conta da segurança da sua instalação e das pessoas que estão fazendo uso da instalação. Então, esse é um ponto. Por quê? Na fuga, quando existe muita fuga, que você faz a análise de fuga na instalação, aí você vai identificar mau contato dos cabos, mau contato de emendas, então vai ter que trabalhar para refazer as emendas. Você vai identificar mais isolação dos condutores, vai ter que comprar condutor, vai ter que investir em condutores. Você vai identificar também aquecimento por mal dimensionamento dos eletrodutos, porque o cara mal dimensionou os eletrodutos e colocou lá a quantidade de condutores e ficou sem ventilação, aumentou o aquecimento, com isso os condutores passaram a perder a isolação, perder suas características de isolação, e aí você também vai pontuar essas questões e o cliente vai investir pensando que vai reduzir a conta dele em 50%. Esqueça isso. Apresente a questão da solução do risco que a instalação está correndo por ter fuga, certo? Agora, a redução do consumo vai ser consequência. Não deve apresentar a fuga como uma solução. Outra questão deu fuga, exageradamente ferrou. Vai desarmar a proteção e o cliente vai lhe chamar porque ele vai ter que garantir que a instalação dele fique em funcionamento. Esse é o que eu tenho que falar de fuga com experiência, certo? Por experiência, que eu já peguei indústria gigantesca para resolver esse tipo de problema e é muito complicado para resolver, certo? Então, isso é um ponto, certo? O outro ponto que nosso amigo Amarildo falou cabo, chuveiro derretendo. A questão do chuveiro é o mau dimensionamento. Chuveiro, residência, chama João lá da esquina, João do bar, chama José da carroça. Vamos lá para botar o chuveiro, arrumar o chuveiro. Geralmente é assim. Isso aí vai depender muito da classe social. Isso é natural, certo? O cabos na terra sem ter isolação de um KV. Na verdade, a isolação de um KV ela vai garantir uma proteção mecânica maior do cabo. Não deve pensar que o cabo com isolação de um KV ele vai garantir que você enterre o cabo sem proteção nenhuma. Vai enterrar condutor independente do nível de isolação. Se for de um KV ou de 750 volts, isso aqui vai garantir nível de isolação. Proteção mecânica do cabo e o nível de isolação não garante. É claro que o cabo de um KV ele vai ter uma rigidez mecânica muito maior do que o cabo de 0,75, de 750 volts. Mas isso não garante que ele proteja, ele tem uma proteção maior mesmo enterrando ele direto. Então, nem que seja cabo PP, que é o cabo multivia isolado, não deve enterrar cabo sem proteção.
tem que colocar eletroduto com uma galeria, abrir uma galeria organizada, colocar uma camada de concreto, depois vir com um eletroduto, depois colocar outra camada de concreto e só depois enterrar. Fazer as caixas de passagem da maneira que deve ser e depois passar os condutores. Não deve enterrar, pode ser a isolação que for, não deve enterrar condutor diretamente no solo. Se você for fazer um trabalho, estrutura de condutores, não deve enterrar diretamente no solo sem a proteção de eletrodutos. Fica claro aí? Tenho certeza que nosso amigo Amarildo, ele orienta os seus clientes a fazer a instalação dessa forma, e nessa solução aqui, com certeza ele deu essa solução. Ó, vamos tirar esse cabo aí, vamos trocar o cabo e vamos fazer uma canaletazinha organizada para não voltar a acontecer isso. E outra coisa, isso aqui gera um risco e pessoas podem morrer de choque elétrico por conta desse tipo de instalação. Então é muito importante sempre frisar a questão da segurança para o cliente. Aí ele fala o seguinte, ó, eu tenho usado um amperímetro e miliamperímetro para encontrar essas fugas e os valores das correntes de fuga. Geralmente, se o cara tem um amperímetro lá, que deve ser um alicate perímetro, você não vai colocar em série, pegar um amperímetro de bancada lá e colocar toda a instalação em série, porque provavelmente você vai queimar um amperímetro. Então tem que ser um alicate perímetro, certo? Deve ser um alicate perímetro que você colocar em série para a instalação. Outra coisa, para fazer uma análise dessa, que é uma análise que você faz para ter uma noção de como está a situação, mas não é interessante você colocar um amperímetro lá em série com uma instalação, principalmente se a instalação for grande. E outra coisa, tem que tirar todas as cargas. Não dá para deixar todas as cargas para fazer uma análise dessa. Tem que tirar todo mundo da tomada, se for motor tem que desligar tudo, tem que tirar tudo, tem que deixar só a instalação para poder analisar a fuga. Não tem como porque você vai ter retorno, você vai ter carga ali com bobina, você vai ter uma série de componentes eletrônicos. Se tiver na instalação, então você pode ter retorno e gerar uma fuga falsa que não existe. Então você precisa tirar todos os componentes, toda a carga da instalação, desconectar mesmo. Até as lâmpadas você vai precisar tirar para fazer uma análise dessa. Então, o cara faz às vezes porque o cara quer ter uma noção, ter uma ideia, mas há risco realmente de danificar o instrumento. Isso aí vai ser claro. Agora, se você quiser fazer uma análise com alicate amperímetro, fica mais fácil porque você não vai queimar, porque você vai medir ali a corrente elétrica a partir do campo eletromagnético localizado ali. Se você tira todas as cargas, desliga todo mundo, tira todo mundo da instalação e coloca lá o alicate amperímetro e você resiste à corrente elétrica porque tem fuga. Agora, se você for fazer leitura de corrente elétrica em miliampere, então seu amperímetro, seu alicate amperímetro tem que ter uma escala de medição de corrente em miliampere. E essa escala de corrente em miliampere tem que ser uma escala automática, onde você não precisa estar mexendo numa seletora. Você pode encontrar esse tipo de alicate amperímetro que ele vai medir independente do nível de corrente, vai até o limite lá. Sei lá, vamos dizer que a máxima dele seja 1000 amperes. Certo? A máxima. Aí o fundo de escala dele é 0 a 1000, certo? Ou 0 miliampere a 1000 amperes. Então, ele automaticamente vai dar a leitura para você de acordo com o que você mirar. Se for um alicate amperímetro que não tem essa qualidade, então você vai ter que selecionar e você vai ter que ter noção mais ou menos de quanto está a fuga ali. Você não vai saber. Então, é preciso ter um alicate amperímetro que faça esse registro automático. Ele vai modular o fundo de escala dele em função da corrente detectada ali, não vai queimar, não vai ter problema. Então não dá para usar amperímetro de bancada, certo? Multímetro de bancada para fazer uma análise desse tipo aí. A maneira mais indicada para fazer análise de energia, de qualidade de energia e identificar esse tipo de anomalia é usar um qualímetro ou um analisador de energia. Ele fala também aqui que ele tem intenção de comprar um megômetro. Ele pergunta para mim se um megômetro de determinada marca é bom. Eu não vou citar a marca aqui, certo? A não ser que a marca entre em contato comigo e peça para me fazer uma propaganda. Desculpa, brincadeira. Então, ele falou que é o Okugawa, é um megômetro que ele gera energia. Na verdade, todo megômetro ele vai produzir uma energia, uma tensão elétrica semelhante
ao que está sendo usado na rede, alternada, com o mesmo nível de intensidade, com a mesma frequência, justamente para simular uma possível energização da rede. É claro que ele não vai ter o potencial para sair alimentando as coisas, mas ela é diferença de potencial. Ele vai gerar uma diferença de potencial correspondente ao que você quer analisar. Então, independente de ser o Okugawa ou outro megômetro, ele vai ter lá um nível de tensão correspondente ao que você quer analisar. A diferença do Okugawa é que ele tem uma manopla em que você gira ela e esse giro gera a DDP necessária para injetar na rede. Já os outros megômetros, que você pode encontrar mais em conta do que o Okugawa, se eu não me engano o Okugawa novo ele deve custar em torno de R$ 1.200 a R$ 1.400, certo? Você pode encontrar outros fabricantes de outras marcas que ele não gera energia, mas ele usa uma bateria. E o circuito eletrônico dele faz com que essa bateria gere uma tensão correspondente ao que você quer medir na rede. Por exemplo, vai analisar uma rede elétrica em que você trabalha lá com 220 com a energia ligada, com a rede energizada. Então, o megômetro ele vai ter uma escala lá que você vai selecionar e você vai megar a instalação, certo? Ver o nível de resistência ohmica da instalação aplicando a tensão nominal da lei que utiliza ali. Aí você vai ter exatamente a probabilidade de fuga, certo? Então não precisa ser só o Okugawa. Qualquer megômetro para megar condutor vai servir. Agora a diferença é que o Okugawa você não precisa estar botando bateria, né? Vai precisar trocar bateria, certo? Ele vai gerar energia lá. Independente. Foi megômetro, dá para fazer esse tipo de análise. Lembrando que não deve-se usar megômetro para megar cabos de baixa tensão. Baixa tensão, eu digo, 24 cabos construídos para isso. Se o cabo for de 1 kV, então você vai colocar mais ou menos 1000 volts na escala do megômetro. Se o cabo for de 750, então você vai colocar lá na escala do megômetro um valor mais ou menos próximo do cabo, da isolação do cabo, para poder fazer a análise. E aí você vai ter o resultado em resistência ohmica, em mega ohm, ou em quilo ohm, ou em ohm. Vai depender do nível de fuga, certo? E aí você vai fazer um cálculo e ver qual mais ou menos o valor da fuga que tem naquela instalação. Que independente, vai encontrar fuga, mas a fuga pode ser significativa ou não tão significativa. Vai depender do cálculo que você vai fazer. São orientações que eu estou dando. Eu não vou fazer um cálculo aqui agora, não dar um exemplo, mas a gente pode falar isso em outra aula. Se você quiser que eu fale sobre esse assunto em outras aulas, a gente pode falar. São as respostas que eu estou dando aqui ao nosso amigo Amarildo, nosso amigo eletricista, certo, Amarildo, e ele perguntou também se era viável utilizar ou comprar um Okugawa. Como eu já falei, você pode comprar qualquer megômetro para essa finalidade, certo? Megar a cabo. Então vamos falar um pouco aqui só de fuga, certo? Eu vou fazer aqui dar um exemplo aqui sobre a questão da fuga e assim, qual o impacto e como a gente vai calcular o impacto de determinada fuga no consumo de energia elétrica. Então vamos lá. Considerando o circuito monofásico, eu não vou considerar um circuito trifásico, vou considerar um circuito monofásico. Vamos dizer que primeiro eu tenho que falar do que é fuga. O que é a fuga? Como eu já falei, fugas são pequenas correntes que você tem escoando por falta à terra. Então, vamos dizer que você tem um cabo com baixa isolação e ali você tem um fluido de elétron, você tem um fluxo de elétron para a carcaça, para a estrutura ou para algum ponto, certo? Então, é a corrente elétrica circulando indiscriminadamente. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um circuito em que 10 amperes, não a corrente de trabalho, mas a corrente do disjuntor de proteção do circuito. E esse circuito aqui ele pode chegar a 10 amperes, a corrente máxima, certo? Então, nesse caso, em algum momento eu ligo todas as cargas e ele chega a 10 amperes. Então, beleza. Se chegou a 10 amperes, está perfeito, porque ele foi dimensionado para 10 amperes, ele está trabalhando aí dentro do valor da corrente nominal do disjuntor, já no limite, mas está trabalhando dentro. Se a instalação estiver perfeita, não tiver problema nenhum, 10 amperes vai ser unicamente a corrente de consumo por conta da carga, certo? Mas vamos dizer que na hora que o cara foi passar o cabo, raspou o cabo, ou o cabo ressecou e ficou velho e perdeu a sua capacidade de isolação. Então, nesse circuito tem vários pontos de fuga. Nesse caso aí eu tenho vários pontos. Então, a soma desses pontos de fuga vai dar 3 amperes. Considerando a situação absurda, 3 amperes. 3 amperes. Quando eu tiver com toda a carga, vai chegar aos 10 amperes. O disjuntor é de 10.
Então agora eu não vou ter só 10, eu vou ter 3 amperes. Esse disjuntor vai desarmar imediatamente? Não, talvez não. Porque não é um curto-circuito, é uma sobrecarga. Eu estou com a capacidade do disjuntor é 10 amperes, a corrente está chegando a 13. Dependendo da curva do disjuntor, certo? Do tempo de disparo do disjuntor, a curva, esse cara aqui vai levar algum tempo para desarmar. Por isso que o disjuntor ele vai desarmar não imediatamente, porque ele só desarma imediatamente quando é uma questão do curto-circuito, como eu já falei. Aqui é fuga. A fuga caracteriza uma sobrecarga. Eu teria aí uma fuga de 3 amperes, naturalmente eu vou ter meu disjuntor desarmando por sobrecarga, porque está ultrapassando a capacidade do disjuntor. Mas vamos dizer que essa carga oscile, ela vai oscilar para 5. Então, quando ela estiver em 5, eu vou ter 8. 3 é de fuga, 5 é o consumo. Então, nesse caso aqui, eu estou tendo uma sobrecarga. Quando esse disjuntor chegar a 3 amperes durante X tempo, o tempo vai influenciar na velocidade com que o disjuntor vai desarmar. Então, se ele ficar 3 minutos, talvez o disjuntor nem desarme. Mas se ficar 1 hora, o disjuntor pode desarmar. Por quê? Ele vai ter a curva de aquecimento até o bimetálico, que é a proteção térmica do disjuntor, desarmar. Porque aqui ele não vai desarmar por curto-circuito, mas por sobrecorrente, sobrecarga. Como a corrente está um pouco acima da nominal do disjuntor, a gente vai demorar um pouquinho até aquecer e ela atingir a curva de disparo dele, certo? Então isso caracteriza uma sobrecarga, que é a famosa fuga. Aí a gente agora vai calcular o seguinte, o valor da perda. O valor da perda aqui corresponde a 3 amperes. Aí a gente faz o quê? Circuito monofásico? A gente transforma isso aqui em potência em watts. Potência ativa. Então, 3 amperes, considerando que a tensão é 220 volts mono, então 3 vezes 220 vai dar 660. 3 vezes 2, 6, 600, 3 vezes 200, 600, 3 vezes 20, 60, então vai dar 660 de potência ativa. Então, a perda nessa fuga é 660 watts de potência ativa. Mas o consumo, como é que eu vou calcular o consumo dessa perda de 3 amperes somando esses vários pontos aí? Como é que eu vou calcular o consumo? Eu vou considerar que a perda é 24 horas. Esses 3 amperes aqui é 24 horas com fuga. Tá ligado o circuito? Tá com fuga. Então, 660 watts durante 24 horas vai dar o quê? Eu vou dividir isso aqui por 1000, então eu vou ter 0,66 kWh. 0,66 kW de perda por hora. Aí eu vou multiplicar isso aqui vezes 24 horas e depois vou multiplicar isso aqui vezes 30 dias. Aí eu vou calcular a perda de energia elétrica por consumo. Se você estiver fazendo um trabalho desse numa residência que o consumo dela é baixo, isso vai ser um absurdo para a conta de luz do cliente. Isso vai ser um absurdo. Mas se você estiver fazendo uma indústria, isso aqui é nada. Então, por isso que há casos e casos. Então, você não pode dizer que a perda por fuga é a causa principal da conta de energia, da conta de luz. E a resolução de fuga de corrente requer um investimento significativo. Então, se você colocar toda a responsabilidade na fuga, o cliente vai lhe cobrar com certeza. Então, deixe tudo claro, certo? Então é isso aí, pessoal. Professor Digivan falando sobre instalações elétricas. Dessa vez não foi comando.